Bom dia, queridos! Mensagem do professor Vicente, Hebreus capítulo 2, verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Louvado seja Deus! Estamos estudando Hebreus, a mensagem para os últimos dias. O tema dessa semana, a carta aos Hebreus e a nós. Hoje, quarta-feira, encorajando uns aos outros. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Inscreva-se nesse canal. Não se esqueça, ore por este canal que eu também estou orando por você. Bem, estamos num tema e num início tão maravilhoso da carta aos Hebreus e estamos entendendo qual que era a questão da relação daqueles leitores da carta, daqueles ouvintes do sermão apostólico com respeito ao contexto que eles estavam passando. Ontem nós falamos um pouco sobre isso e hoje nós vamos continuar. Estamos continuando então a falar sobre isso, mas agora do ponto de vista do encorajamento que Paulo dá a eles. Diante daquela situação de desânimo, de tristeza, Paulo dá um encorajamento para aqueles que se encontram também desanimados. Bem, ontem vimos a história de Elias e como Elias também foi um exemplo daqueles que podem se desanimar. Todos nós somos seres humanos, frágeis, pecadores, e então podemos em algum momento ter um declínio na fé. Mas Deus é poderoso para nos suster, Deus é poderoso para cuidar de nós. E lá em 1 Reis capítulo 19, de 5 a 18, nos mostra como Deus cuidou de Elias. Deus alimentou Elias, Deus levou Elias para um lugar tranquilo, Deus então deu de beber a Elias e depois então Deus inseriu Elias de volta no trabalho. Veja, queridos, isso foi um modelo de cuidado, de como Deus quer que nós tratemos uns aos outros. Como Deus quer que a gente alimente, que a gente receba bem as pessoas, que cuide delas e que faça com que ela vá se inserindo de volta àquilo que estava sendo afastado. Então Elias foi inserido de volta à sua missão. Por isso, então, Elias foi vitorioso mais uma vez, porque ao lado de Deus você não conhece derrota. Bem querido, bem querida, Paulo também se preocupou com o desânimo dos hebreus. E lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, verso que usamos hoje, ele nos chama a atenção para que os hebreus se apeguem com mais firmeza. Ele usa essas palavras. Paulo sugeriu que eles não se afastassem de Deus, mas pelo contrário, que eles então continuassem servindo a Deus firmemente, que eles não deixassem de congregar, mas pelo contrário, que eles praticassem hospitalidade, que eles visitassem os presos, que ele cuidasse daqueles que estavam então decaídos e que a fé deles então seria levantada. Paulo chamou a atenção para que eles não ficassem na meninice espiritual, mas que pelo tempo que eles estavam ouvindo a palavra, eles poderiam já ser mestres. E que poderiam então, ao invés de precisar de cuidado, estar cuidando de outros que estão então em situação de fraqueza e precisando então de um abraço, de um carinho, de um apoio. Paulo mostrou para eles qual era o caminho. Paulo seguiu o exemplo de Deus. Deus cuidou de Elias e Elias se fortaleceu na fé. Paulo cuidou dos hebreus e os hebreus também se fortaleceram na fé. E nós vamos cuidar um dos outros para que nós também possamos nos fortalecer e sermos vitoriosos. Para que a gente possa então estar com interesse, com firmeza, confiante nas promessas divinas. Deus nos prometeu ricas e maravilhosas promessas. Ele nos mostra que podemos então ser mais que vencedores, mesmo que passemos por momentos de altos e baixos, a vitória está em Cristo Jesus. E se você, querido, tem o desejo de animar os outros, se você, querido, tem o desejo de ter a vitória em Cristo Jesus, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor dos céus e da terra, temos o enorme privilégio de confiar que o Senhor há de nos levantar se estivermos caídos. E se estivermos de pé, Senhor, queremos ser usados como instrumentos para fortalecer os outros. Nos ajuda e nos abençoa. Em Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que você seja, então, grandemente alcançado pela graça do Senhor.